Bom, pessoal, vamos lá iniciar então o nosso plantão aula de hoje. Hoje a gente vai juntar duas disciplinas, né, filosofia e sociologia, dentro aí do campo das ciências humanas, e vamos falar sobre as formas e sistemas de governo, dando continuidade aos conteúdos, né, porque na aula passada, né, no plantão aula da semana retrasada, nós tratamos sobre Estado e diferenciamos de governo. E hoje a gente vai aproveitar também para falar um pouco dessa organização, né, da tripartição dos poderes. Tá bom? Então a gente vai trabalhar esses assuntos hoje. É um assunto bem tranquilo e bem de boa. Para iniciar a nossa aula, é importante entender aí, quando a gente fala de governo, né, que é aquela ação de administrar o Estado, a gente tem duas formas, né, que estão mais presentes ainda na atualidade, e ao longo da história também, né, que é monarquia e república. Vamos falar primeiro aí, galera, sobre monarquia, né, sobre essa forma de governo, monarquia. Quando a gente vai pensar na origem da palavra monarquia, ela vem do grego, mono de único, arquia de poder, né? A ideia de um poder único concentrada na mão de um único indivíduo. A gente vai pensar na questão de reis, na presença de reis, tomando conta de determinadas delimitações territoriais, desde a antiguidade clássica, de certa maneira até pela Idade Média, né? Apesar da descentralização do poder político naquela época, mas é a partir do que nós chamamos aí de idade moderna que a gente começa a ver aí a figura do rei com o Estado moderno, né, sendo muito mais forte, sobretudo aí em função do que nós chamamos de absolutismo, que nós tratamos na aula passada. E a síntese dessa ideia de absolutismo é o Estado sou eu, lá do Luís XIV, na França, né, o Rei Sol. E aí é importante pensar, quando ele fala o Estado sou eu, naquela ideia do governante, né, do monarca, entender o Estado como uma extensão do seu corpo, né? Ou seja, tudo seria uma propriedade do rei, inclusive nós, né? Então, a gente não tem a figura do cidadão, basicamente a gente tem a figura do súdito, beleza? Claro que isso depois, com a entrada de ideias ali a partir do iluminismo, ideias liberais, a gente começa a ter algumas mudanças, né, no declínio desse modelo absolutista. E há um período de transição. O que ficou mais claro aí nesse período foi, por exemplo, né, o despotismo esclarecido, na qual o governante, né, o monarca, ele acabava assumindo aí uma postura liberal e modernizadora, tá bom? Então ele aceitava aí, ele tinha como fundamento, né, de execução da sua política, né, ser aí mais liberal, né, em função dos ventos que sopravam ali com o iluminismo. Quando a gente fala do Brasil, né, a gente tem independência do Brasil, né, a partir de 1822, e o Brasil nasce nesse modelo monárquico, de certa forma, né? Claro que a palavra império ela é bem complicada, né? Um rei ele pode não ter necessariamente um império, ou a gente pode tratar até de questões relacionadas a império, mas não necessariamente ter um rei, né? Pensando numa nova interpretação para a palavra império nos dias de hoje, tá bom? Então a gente tem aqui, na verdade, o Brasil ele nasce monárquico em 1822 e em 1889, no dia 15 de novembro, há a proclamação da República. Né? Então o Brasil muda a sua forma de governo. As monarquias de fato que nós temos hoje é a Arábia Saudita e a Jordânia, na qual a monarquia, né, ou melhor, na qual o rei ele tem uma postura de certa maneira personalista, né? Lembrar que essa questão de hereditariedade, essa questão de entender o Estado como algo seu, como uma extensão do seu corpo, foi comum lá na Idade Moderna, e a gente acaba vendo uma presença em alguns países, né, como é o caso desses dois exemplos. A partir ali, galera, do século XVIII, século XIX, começa a vir o que nós chamamos de uma monarquia protocolar, né? Ou seria um limite constitucional para o rei, que seria o rei obedecer a algumas leis também, para que as vontades pessoais dele, né, não se sobrepunha aí aos interesses das populações, né, dos cidadãos ali sendo governado. Então a gente começa a ter aí o que nós chamamos de uma monarquia parlamentar constitucional, onde o monarca ele acaba sendo figurativo,
já que o parlamento é quem acaba aí, de certa maneira, governando de fato, tá bom? A gente vai tratar sobre essa ideia de parlamentarismo daqui a pouco. Com relação à questão da monarquia, acho que vale a pena algumas coisas que eu até peguei um papel para anotar. E aí, duas coisas. Quando você trata da monarquia constitucional, né, que é o rei obedecendo a uma lei base, né, que é a Constituição, né, na teoria política filosófica, a gente faz uma diferença, uma distinção entre o sistema no qual o rei não tem esse poder absoluto, portanto, tem que obedecer a uma Constituição, a gente trata isso como uma monarquia mais efetiva, e quando o rei tem o poder absoluto, inclusive ditando as leis e as regras, a gente costuma chamar isso de despotismo, né, que é um sistema absolutista, onde o déspota ou o tirano tem o poder absoluto, inclusive no que diz respeito à construção e à determinação das leis, né? E aí nós temos experiências históricas, não só no absolutismo moderno, mas no começo da modernidade, mas também antigas, da antiguidade clássica, que demonstram esse poder tirânico, né? E aí uma outra curiosidade, né, que você falando do Brasil, que o Brasil assumiu a sua independência em 22, né, eu penso que seja a exceção na América Latina do único país que, após a independência, após deixar de ser colônia de um país europeu, manteve um sistema monárquico. Todos os outros países da América Latina assumiram a independência da colônia europeia e já mudaram seu sistema para uma república, né? Eu desconheço algum outro país que tenha mantido isso. Sim, é o único país que nasce com essa forma de governo, né, de monarquia. Até porque quem proclamou a república é o filho da família real portuguesa, né? É o descendente da família real portuguesa. Quem proclamou a independência. Exato, Rafa. Quem proclama a independência aí seria um descendente direto da família real portuguesa. Não é à toa que nasce enquanto uma monarquia, né, nesse sistema de império aí que dura quase todo o século XIX, né, praticamente. Bom, e aí a gente tem a república, né? A república, o termo república vem do latim res publica, né? É assim que se fala, né, Rafa? Me corrija se eu estiver errado. E a gente tem aí a república, que seria, galera, a ideia de priorizar o bem comum. Se no absolutismo o Estado é uma extensão do corpo do rei, né? Ou seja, há uma vontade particular se sobrepondo ao interesse da maioria da população, porque eles são súditos, aqui na República eu vou pensar no bem comum, né? Porque agora eu não tenho uma figura única que centraliza o poder, né? Tá bom? É a ideia de escolher, né, um representante, né? A ideia da representatividade, sendo o povo que escolhe o conselho, a ideia de formação de uma aristocracia, enfim. E também tem aí a criação, né, pensando nessa concepção de uma república mais moderna, a divisão em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, baseada ali nas ideias do Barão de Montesquieu, né, buscando aí um equilíbrio de poder. Então, se a gente entender república e monarquia, são duas formas de governo. Enquanto uma falava ali de um interesse, ou melhor, uma forma de governo concentrado ou centralizado na mão de uma única pessoa, a república ela vai priorizar o bem comum, né? Em tese seria isso, tá bom? Na verdade, o Marcelo pontuou bem essa questão, né? A monarquia, ela atribui o poder ou absoluto, ou mesmo que obedecendo à Constituição, a uma figura, né, que é o rei ou o imperador, dependendo da forma que você nomeia, né? E a república, ela tenta diluir ou distribuir esse poder em grupos maiores e escolhidos por uma totalidade, ou pelo menos por uma ideia de totalidade da população, né? A gente vê aqui, por exemplo, na democracia ateniense, essa é uma ideia de totalidade, porque só alguns eram cidadãos. Enfim, e aí o meio termo, se a gente for tentar entender o equilíbrio, o meio entre esse sistema em que o poder é de um e o sistema em que o poder é de todos e visa o bem comum, está o sistema aristocrático, né? Aristocracia quer dizer o governo dos melhores, né? Então, é um governo de um grupo que se entende como sendo o melhor. Agora, como que é esse grupo dos melhores? Quem são esses melhores? Depende do tipo de aristocracia que se defende, né? Então, hoje, quando a gente lê um texto na literatura, no livro, e aí tem lá falando que o personagem tal é um aristocrata, o que vocês conseguem pensar sobre ser um aristocrata?
Alguém chuta dizer? Para mim, eu pessoalmente vejo como um burguês. Alguém que Burguês, né? Sim, alguém tem muito poder. pobre, de uma classe superior. A gente já atribui um sentido, e isso é uma conotação que se construiu ao longo da história, de riqueza, né, de pessoa que tenha dinheiro, né? Aristocracia a gente atribui agora, hoje, numa leitura atual, nesse sentido. A construção desse modelo aristocrático, a ideia desse modelo aristocrático, ele não surge aleatoriamente, ele surge com Aristóteles. Então, Aristóteles é, inclusive, um defensor do modelo aristocrático, porque para ele, atribuir o poder absoluto a uma única figura é preocupante e é perigoso, da mesma forma que atribuir o poder à totalidade é também preocupante, porque a totalidade não tem competência para definir coisas específicas, para ele isso se dilui. Então, o melhor para ele, o ideal para ele, é que se atribua o poder, ou que se permita o poder, para um grupo determinado, escolhido e que tenha competência, não em função da riqueza. Então, a ideia de aristocracia para Aristóteles não é em função do poder aquisitivo, mas é em função da capacidade administrativa, da possibilidade de cuidar do bem comum de uma maneira boa, né? O Platão também é um outro filósofo que defende a aristocracia, só que para o Platão o modelo ideal de política é o governo em que quem governa sejam os melhores intelectualmente. E para ele, na leitura dele, claro, porque ele é os melhores intelectualmente são os filósofos. Então ele defende uma aristocracia da sabedoria, dos mais inteligentes. Seria uma sofocracia, né? Os melhores na sabedoria. Sofós no grego é sabedoria. Então, esse modelo, na leitura do Aristóteles, é um modelo equilibrado entre a monarquia e a república, né? E por que nasce isso, ou talvez o que tenha motivado Aristóteles a pensar nisso? Exatamente o fato de que Atenas passou por um processo longo de tirania, né? E essa tirania foi estabelecida por um grupo menor que eram os mais ricos, os mais poderosos financeiramente. Então, tentando coibir isso, tentando combater isso, ele defende, na sua teoria, um modelo de governo em que os melhores na administração do bem comum sejam aqueles que vão permanecer no poder. E por que ele critica a república? Porque a república, mesmo sendo uma escolha da totalidade para que um grupo mande e represente, essa escolha, ela é cíclica, ela troca. E para Aristóteles isso também é uma falha, isso é uma limitação da república. Esse processo de troca constante, que é o que propõe a democracia, isso é negativo na administração da política, segundo ele. Isso aí é exatamente a teoria do Aristóteles, mais ou menos organizada num gráficozinho, né, numa planilha. Então, é esse o modelo que o Aristóteles propõe no livro dele chamado A Política, né? Lembram do Aristóteles? Aristóteles é o filósofo que foi aluno do Platão, né? E foi professor do Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia e tal. O Aristóteles não era ateniense, ele nasceu em outra cidade, então ele, estando em Atenas, estudante da Academia do Platão, ele era um estrangeiro. E por que isso é importante saber? Porque o Aristóteles não tem direito político em Atenas. Os cidadãos em Atenas eram apenas aqueles homens maiores de 21 anos que tivessem nascido na cidade de Atenas e que fossem filhos de pais atenienses. Isso era a limitação da democracia ateniense. Então, a gente fala que Atenas foi a primeira democracia, mas é uma democracia limitada também. Por quê? Porque é um grupo específico que são reconhecidos como cidadãos. Aristóteles não tem participação política, diferente do Platão, que era ateniense, que participava ativamente das decisões políticas na praça. O Aristóteles não podia fazer isso. Então, ele pensa a política de uma maneira diferente, né? E aí ele defende no livro a política dele a existência de 3 modelos ou de 3 formas de governo, tá? Lógico que essas formas podem se transformar no decorrer do tempo e vai acontecer isso, mas as 3 formas básicas de governo são essas que estão descritas aí, ó: monarquia, aristocracia e politeia, que seria um governo popular escolhido pela totalidade da população, né? Agora, para o Aristóteles, esses modelos de governo, eles têm que ter como base alguns princípios, alguns valores que norteiam essas formas de governo. Então, numa monarquia, por exemplo, em que uma pessoa é a que determina ou a que dá direcionamento às políticas do Estado, né, o rei ou o imperador, esse rei ele tem que ser dotado de honra, glória e grandeza. Ele tem que ser benquisto pelos súditos. E isso é necessário para a manutenção do poder dele, e para que isso aconteça, ele tem que ser um bom governante.
Então, essa é uma virtude necessária para o monarca, na leitura do Aristóteles. Agora, se o modelo de governo, a forma de governo, é a aristocracia, que é o poder de um grupo específico, esse grupo não deve ser escolhido em função do dinheiro, ou da beleza, ou do poder de força, né, o melhor guerreiro, coisa do tipo. Não. Esse grupo ele tem que ser reconhecido na sua diversidade. Então, tem que ser um grupo diverso com diferentes virtudes, porque nessa construção desse grupo, ele vai ter maior capacidade para administrar bem a coisa pública, o objetivo da totalidade. E, no modelo da Politeia, o princípio e o valor que tem que ser para todo mundo, na verdade, isso se dá por meio da educação, ele defende, é a liberdade e a igualdade. Então, o valor da igualdade, o valor da liberdade tem que ser determinante para uma administração boa da Politeia. Agora, quando não há esses valores nesses modelos de governo, aí ele fala que existem o desvirtuamento, ou uma forma de governo corrompida desses modelos primeiros. Então, a forma de corrompida da monarquia é a tirania, que é quando o rei não tem os principais valores e, em função disso, ele acaba assumindo uma condição de mesquinhez, de avareza, de crueldade. Né? Então, a forma negativa da monarquia para o Aristóteles é a tirania. Assim como a forma negativa da aristocracia é a oligarquia, esse grupo pequeno, que seria uma aristocracia, ele não governa visando o bem coletivo, ele vai governar a partir de interesses próprios, né? E isso é o que a gente talvez mais tenha visto na história, né? Mais ainda do que as monarquias absolutistas, é a questão dessas oligarquias, que são grupos pequenos, ou grupos que têm uma coisa que une eles, e que visam o governo, ou visam o poder em benefício próprio, né? Em benefício daquele grupo que ele representa. E a desvirtuação, o desvirtuamento da Politeia é o que nós temos, é um modelo que para o Aristóteles não é bom, que é a democracia. Ele faz uma relação entre democracia e demagogia, porque para o Aristóteles a democracia é um desvirtuamento do governo popular e que visa o bem comum. É uma demagogia porque é um grupo, ou é a totalidade que fala, e que defende coisas boas ou bonitas, mas que na prática, na aplicação dessa política, acaba visando o bem próprio também e acaba estendendo a pobreza para a totalidade da população. Então, a democracia para Aristóteles é também um desvirtuamento. Mas ele diz que, dentre as formas corrompidas, a menos pior é a democracia. É menos pior do que a oligarquia, é menos pior do que a tirania. Mas ainda é ruim, porque o ideal, né, o sonho, é a Politeia. É o governo de todos, em benefício de todos, onde se predomina a igualdade e a liberdade. É utópico, né? Bom, galera, dando continuidade agora, né, a gente vai falar sobre sistemas de governo no Estado moderno, né? Ou melhor, na atualidade, né, se a gente quiser compreender assim. Para poder entender essa ideia, então a gente falou das formas de governo. Agora a gente vai ver como esse governo ele é executado, né, da ideia de sistemas, tá bom? Então, como é que funciona o parlamentarismo? Como é que é essa ideia do parlamentarismo, né? O primeiro ponto que a gente pode entender, quando a gente fala de parlamentarismo, tem a ver com o legislativo, né? Então, a gente vai entender daqui a pouco essa ideia de organização dos poderes. Quando a gente vai pensar, então, no parlamentarismo, o processo eleitoral se dá da seguinte forma. A palavra vem do italiano, parlare, falar. Então, a gente tem da seguinte maneira. Eu tenho uma eleição direta, onde a população vota, né? Só que ela não vota no seu representante que vai ali ocupar o executivo, ela vota nos parlamentares, tá bom? Que são os representantes da população. Então, como está colocado aqui, né? Eleição direta, o povo escolhe os parlamentares, os deputados, né? Seria isso. E esses parlamentares escolhem, entre aspas, essa ideia, né? Na verdade, eles acabam determinando quem será o primeiro-ministro. Vamos dar uma ideia aqui rapidinho, galera. Quando eu pego aqui esse gráfico que está colocando a situação eleitoral da Espanha recentemente, né? A Espanha passou por um processo eleitoral aí em 2019, e o que aconteceu? O Partido Socialista ali espanhol, ele teve 123 cadeiras, né, no parlamento. Ele não conseguiu sozinho formar um governo, então ele tem que fazer uma aliança, né? Ele, no caso, ele fez uma aliança com o Podemos, com os Cidadãos, então formou ali uma aliança, já fez maioria, então feita a maioria,
esse primeiro-ministro, né, ele vai ser desse partido que tem o maior número de votos, né, que é o caso do Partido Socialista Espanhol, tá bom? Então a gente tem aqui a formação de um governo. Isso aqui é um exemplo. Agora eu queria que vocês atentassem a uma coisa, né? Eu consigo ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É menos de 10 partidos políticos, né? Então é muito mais tranquilo formar aí uma determinada situação eleitoral, né? Uma formulação de número de deputados, uma vez que, como tem poucos partidos, eu consigo chegar no consenso de uma forma muito mais clara, né? Bom, vamos voltar aqui. Então, seria essa a ideia. Então, os deputados, eles formam ali o primeiro-ministro. Só que eu tenho diferenças aí dentro do parlamentarismo, né? Eu posso ter uma monarquia parlamentar constitucional, a gente já falou dessa monarquia parlamentar, né? Que seria ali o rei, de certa forma, obedecendo uma lei constitucional, e, para além disso, ele é apenas uma figura que vai exercer o papel de chefe de Estado, em outras palavras, é esse monarca que vai representar o país nos acordos, nos encontros, né, geopolíticos internacionais, nas decisões, enquanto o parlamento, né, ou na figura do primeiro-ministro, é o chefe de governo, é quem de fato vai executar as políticas públicas ali dentro do país. Beleza? Não que o primeiro-ministro não possa estar relacionado com questões externas, ele pode. Só que quando vai assinar algum tratado, alguma coisa, é sempre o chefe de Estado. Vamos dar um exemplo de novo, né? Eu estou colocando aqui de novo a imagem da Elizabeth II, que é a chefe de Estado do Reino Unido, e o Boris Johnson, que é o chefe de governo, né? O primeiro-ministro do Reino Unido. Se a gente pensar, hoje o Reino Unido, ele se destaca, por exemplo, por estar saindo da União Europeia, né? O Brexit. E o Boris Johnson, na verdade, ele conseguiu ser eleito dentro desse contexto, é um contexto geopolítico, de certa maneira, né? Não é exatamente só isso, né? Mas isso também faz parte ali desse processo de eleição dele. Então, o primeiro-ministro, ele também está relacionado com questões externas. Por quê? Porque, na verdade, é o parlamento que vota ali um processo de saída. E quem que está representando o parlamento, né? O primeiro-ministro, tá bom? Mas, assim, quando a gente fala em assinar tratados, em acordos, é a chefe de Estado, no caso aí, a Rainha Elizabeth. A Espanha também tem um sistema parecido, né? É o Felipe VI, o rei da Espanha, e o Pedro Sánchez é o primeiro-ministro, é uma coisa muito parecida, tá bom? Agora eu também tenho uma república parlamentar constitucional, na qual eu tenho o presidente, que é o chefe de Estado, e o parlamentarismo determina também o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. O exemplo que eu estou colocando aqui é Portugal. Então tem o primeiro-ministro, que é o Antônio Costa, e tem o presidente, que é o Marcelo Rebelo. É um presidente que tem uma aprovação enorme em Portugal. Só que assim, ele é chefe de Estado. Ah, professor, mas eles não mandam nada? No caso, esse presidente, ele é eleito, mas ele não manda nada. Então, quando os parlamentares têm um processo eleitoral e vai ficar muito difuso, né, ou seja, muito fragmentado ali a eleição para o parlamento, e aí fica difícil a escolha, né, a aliança para escolher um primeiro-ministro, aí cabe ao presidente convocar uma nova eleição. É ele que assume ali o papel de governante e ele convoca uma nova eleição, tá bom? Mas, quando eu penso nesse gráfico aqui, galera, se eu tenho, por exemplo, uma divisão muito grande, imagine que 3 partidos aí alcançaram o mesmo número de deputados, né? Logo, fica difícil formar uma aliança. Então, acaba que o presidente, ele entra, dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Agora, claro, quando a gente fala que o presidente dissolve o parlamento, isso é um mecanismo constitucional, está na lei. Daí falar república parlamentar constitucional, assim como a gente fala monarquia parlamentar constitucional, tá bom? Galera, tranquilo até aqui? De boa para entender esse sisteminha de governo? Sim, sim. Uhum. Tranquilo. De boa, né? Agora eu tenho o presidencialismo. O presidencialismo é muito mais fácil porque a gente vivencia, né? A gente sabe que aqui a ênfase é o executivo, o poder executivo. Em que sentido, galera? Porque aqui eu personalizo, né, o processo eleitoral. A gente tem isso no Brasil, por exemplo, né, essa personalização, muito mais até do que a questão ideológica e às vezes até política, né,
do programa, da plataforma de governo de um determinado concorrente ao cargo de presidente, tá bom? Mas em síntese seria o quê? Tem uma eleição direta majoritária, óbvio que eu estou pensando no sistema democrático, né? A população escolhe esse presidente, e o presidente, ele vai acumular as duas funções, chefe de Estado e governo. Em síntese, o que quer dizer isso, galera? É ele que vai representar o país lá fora, é ele que vai assinar os tratados, os acordos. Ao mesmo tempo, é ele que vai formar o governo, é ele que vai escolher os ministros, né? Então, é ele que vai criar aí todas as condições para a execução de políticas públicas. Então, eu tenho o presidente, e é ele que escolhe o ministro da Educação, é ele que escolhe o ministro da Saúde, e ele, ao mesmo tempo, é ele que assina acordos internacionais, é ele que representa o país lá fora. Não tem aquela divisão como tem lá no parlamentarismo. Esse é o exemplo do Brasil. Todo mundo tem noção da diferença entre governo e Estado? Porque isso é básico, né? É necessário entender que é diferente, né? O Estado, ele subentende-se a junção da população com as instituições de governo do Brasil, né? Então, a junção de tudo isso e da população forma o Estado brasileiro. Nós fazemos parte do Estado brasileiro. E o governo é uma instituição dentro do Estado que é responsável por administrar o Estado, né? Por executar as políticas que vão atingir a população. Então, é diferente, né? Esses dois conceitos. Agora, dentro do presidencialismo, né, galera, lembrar que a gente, né, esse ano é ano de eleição lá nos Estados Unidos, nós temos um modelo aí que eu aproveito para falar do presidencialismo e, ao mesmo tempo, fazer um resumo de como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Ele é bem complexo, na verdade, tá bom? Por isso eu vou fazer uma síntese aqui. Então, nos Estados Unidos é o presidencialismo, né? Hoje é o Donald Trump lá, o presidente, o chefe do executivo, né? É através de uma eleição direta. Então, a população, ela vota no presidente. Então, esse ano vão ter lá na cédula eleitoral para presidente dos Estados Unidos, né? Lembrar que tem aquela questão do bipartidarismo, né, entre republicanos e democratas, pelos republicanos o Donald Trump, pelos democratas o Joe Biden, e a população vai votar neles. Só que é assim, quando eu voto num presidente, o presidente ganha em um determinado estado, então eu vou pegar, por exemplo, né, o presidente ganha aqui na Flórida, né? Esse presidente que teve mais voto na Flórida, ele leva os 29 delegados que tem na Flórida. Entenderam? Então, eles não dividem esses delegados a partir do número de votos que eles tiveram lá na Flórida, por exemplo. É o famoso, o vencedor leva tudo. Então, quando a gente vai ver que eles estão realizando aí as convenções partidárias, eles escolhem estados chaves para poder fazer essas convenções. Por quê? Porque se ele vencer naquele estado o processo eleitoral, mesmo que seja por uma margem muito pequena, tipo 51-49, ele leva o maior número de delegados. E quanto maior número de delegados o candidato consegue, maior a probabilidade dele se eleger, tá bom? Então, é comum, por exemplo, né, eu ter presidentes que tiveram mais votos na eleição direta, porém, não conseguiram atingir o número de delegados no colégio eleitoral. Em síntese, ele ganhou em vários estados, só que ganhar no estado que tem 3, 6 e tal, é diferente do que ganhar no estado que tem 38 delegados, 55 delegados. Então, alguns estados determinam, né, tem um poder maior nesse colégio eleitoral dos Estados Unidos. Então, quanto maior o número de delegados, aí acaba determinando aí quem seria o presidente, né? Ou quem será o presidente, pensando na eleição agora de 2020. E o presidente também acumula a posição de chefe de Estado e governo. Galera, deu para entender essa ideia do vencedor leva tudo? Tranquilo, professor. Todo mundo? É interessante. Fala-se que na última eleição, né, com a Hillary teve mais votos na totalidade, na somatória dos votos dos estadunidenses. Ela teve mais votos, né, mas na questão dos delegados não foi suficiente. Exatamente. E o que faz diferença é isso, galera, né? Ganhar na Flórida, eu não vou dividir os 29. Eu ganhei lá, eu levo tudo. Nem que eu tenha ganhado no voto popular por uma margem muito pequena. Na verdade, isso tem a ver com a questão ali dos Estados Unidos, né? Os pais da democracia americana, que criaram aí um sistema de medidas de peso e contrapeso, né?
e para evitar o que seria a ditadura da maioria, né? Então isso tenta fazer esse equilíbrio no resultado desse processo eleitoral, tá bom? A gente também tem para fechar a ideia do semipresidencialismo, que é um sistema de governo híbrido, né? Na qual elementos do parlamentarismo e presidencialismo eles se juntam. Então eu tenho uma eleição majoritária direta, né? O povo escolhe o presidente, que é chefe de Estado. Só que esse presidente, ele escolhe quem vai ser o primeiro-ministro, o chefe de governo. E o exemplo mais claro aí é a França. Eu anotei o nome do primeiro-ministro aqui francês, Ana, mas eu nem vou arriscar ler. E aí, por curiosidade, né, como nos últimos anos a gente passou por um processo aí de crise política, esse sistema do semipresidencialismo começou a ser aí, né, cogitado, principalmente quando o Temer assumiu o poder, só que ele não foi derrubado quando ele perdeu popularidade, então ele alcançou níveis muito baixos de popularidade, tal como a Dilma, porém ele não foi derrubado, né? E uma das medidas ali que eles estavam propondo era ter uma medida na qual o chefe de Estado poderia determinar aí o seu primeiro-ministro, né, um chefe de governo. Então o Brasil buscaria esse sistema híbrido. Essa proposta ela está dentro dessas discussões que, como o Rafa colocou, são muito difíceis, né, para a gente poder ter isso num curto e médio prazo, tá bom? Mas é um modelo, o presidente ainda mantém um poder de aplicação, de execução maior, né? Sim, ele tem o papel ali de chefe de Estado, né? Se a gente lembrar o Macron na França, ele foi o cara que foi ali para o Líbano, por exemplo, né? Fazer ali as primeiras relações em função da tragédia, daquela explosão. Ao mesmo tempo, né? Ele determina o primeiro-ministro, mas ele também pode destituir esse primeiro-ministro, né? Então, na verdade, o presidente ele tem um papel muito forte, mas é o primeiro-ministro que acaba tendo ali o papel de chefe de governo, porque ele vai determinar os secretários, né? Que seria a ideia de ministro aqui para nós, né? Ele que vai escolher os secretários. Serve como uma blindagem, talvez, né? Porque no sistema de conflito, você destitui o primeiro-ministro e permanece como presidente, né? Exato. E aí, deixa eu fazer uma pausa aqui. Se a gente pensar no Brasil, galera, né? A gente tem a figura do presidente, de fato, né? Outra coisa interessante é que há um tempo atrás, e na verdade até hoje, quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o ministro dentro do governo Bolsonaro que é considerado o mais importante? Da economia? Como é que é o nome dele? Paulo Guedes? Paulo Guedes, porque todas as decisões passam pelo crivo dele, porque tem a ver com orçamento, né? Então é ele que vai até, essa política aqui, quero fazer tal coisa na educação. Aí ele vai ver, tem dinheiro, então meio que passa por ele. Não é à toa que ministro da Economia, que até pouco tempo atrás no Brasil era chamado de ministro da Fazenda, né? Eles são sempre lembrados, né? E a mídia sempre trata no Brasil, entre aspas, a figura do ministro da Fazenda, hoje ministro da Economia, né, como se fosse uma figura de primeiro-ministro, né, porque seria o ministro mais importante, é ele que decidiria se pode ou não. Muito em função do Brasil hoje estar ajoelhado por interesses, né, do ponto de vista econômico, financeiro. Mas eu ainda acho que depende muito do caminho que o governo do momento dá, porque, por exemplo, eu tenho para mim que na minha infância, né, governo Lula, essa figura central era sempre do ministro da Casa Civil. Para mim, era o ministro que era o mais poderoso, assim, a minha leitura, quando eu via notícias, coisa do tipo, o da Casa Civil era. E hoje, eu concordo, hoje, assim, quase que 100% das determinações de políticas públicas é em função da economia. Mas olha que interessante, Rafa, quando a gente pega, por exemplo, eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Então, na minha infância, né, que o Rafa está colocando aí, a minha infância é o Fernando Henrique Cardoso, né? E o ministro, óbvio que tinha ministros importantes, né, o Serra na saúde e tal, mas sempre falavam do Pedro Malan da economia, era o sempre mais tratado, né, o pessoal sempre comentava. No Lula, no governo Lula, era o Palocci no primeiro momento ali, ele até era adorado pelo governo, depois veio me deu branco, o Guido Mantega. No governo Dilma, o Guido Mantega continuou no primeiro, e no segundo governo da Dilma, né, que durou 2 anos apenas, o ministro da economia teve que ser alguém alinhado ao mercado financeiro internacional, até para ela poder ganhar maior aceitação desse mercado internacional. O Joaquim Levy, exatamente.
porque passa por essa... Na verdade, essa ideia de liberal que nós temos hoje, ou de ultra-neoliberalismo que nós temos hoje, ela já começa ali desde a eleição de 2014, né? Já vendo essa virada. Não é à toa que o Joaquim Levy... Viu, professor? Não teve uma notícia recentemente, faz um tempinho, na real, que o Paulo Guedes cogitava sair do governo, que eu sei que saiu em algum lugar, que um monte de gente chegou falando, meu Deus, fudeu agora, vai ficar só o Bolsonaro, o Paulo Guedes saiu, se o Paulo Guedes sair, fudeu. Aí, tipo, a importância do Paulo Guedes como ministro da economia, não sei. O mesmo exemplo que eu acabei de falar, né, do Paulo Guedes, o Eric, eu estou fazendo essa correlação da ideia de primeiro-ministro, né, para ficar mais fácil a gente entender. Tem a figura do presidente, né, mas tem o cara que executa, que vê se pode ou não executar, e isso parece ser muito figura no Brasil do ministro da Economia. O Guedes, né, eu vi um vídeo essa semana do Gregório Duvier, né, que ele é o fiador, tal como o Levy foi o fiador do governo Dilma, né, ele o fiador, né. O Bolsonaro, ele tinha ali 17% das intenções de voto quando ele se candidatou, né, quando ele se lançou. Porém, quando ele determina ali, ou ele escolhe o Guedes como futuro ministro da Economia, pronto, ele ganha aí uma maior aderência do mercado financeiro internacional. E aí ele acaba, né, criando todas as condições para que a galera, o Bolsonaro é palatável, vou aceitar o Bolsonaro. O único erro é a gente achar que o Guedes, ele também tem um caráter liberal, né, ele tem um caráter... Porque o Guedes, ele já deu várias manifestações de caráter totalmente autoritário, alguém que está totalmente desconectado do que é a coisa pública, né, pensando na ideia republicana. Eu só acho que, assim, quando a gente pensa em política atual, né, em sistemas atuais, principalmente no Brasil, o que sustenta a manutenção da legitimidade no poder de um presidente? São duas sustentações. A vontade popular, que é determinada na eleição e que tem que perdurar, né? E o interesse do mercado financeiro, né? Se você extrapola apenas de um lado e não do outro, esse equilíbrio se perde e você vai ser derrubado. Você vai ser derrubado. E a coisa caminha nessa perspectiva. Tá? Então, quando o Eric fala do cogitar a saída do Guedes, isso aconteceu não uma única vez e muito provavelmente vai continuar acontecendo. Por quê? Porque a leitura que o ministro faz da gestão do financeiro do Estado é uma leitura que está condicionada à experiência dele como administrador de banco. Não é? E, à medida que o Bolsonaro, que não tinha experiência nenhuma na vida dele inteira de executivo, porque ele sempre foi deputado, né, então é outro poder, é uma outra aplicação, uma outra prática política, à medida que ele está fazendo a experiência da função do executivo, e ele percebe que existem alguns movimentos políticos, algumas decisões políticas, que traz a ele credibilidade e interesses da população, ou que atinge interesses da população e que traz a ele essa aceitação da população, ele tende a aceitar fazer esse tipo de política. E isso vai contra a própria leitura que o ministro atual faz da economia. Então, esse conflito acaba acontecendo. Acabou acontecendo o conflito. Esse conflito acaba acontecendo, inevitavelmente. Então, por exemplo, à medida que você propõe uma aplicação de uma ajuda de custo de R$600 para os mais pobres no Brasil, em função da pandemia, num primeiro momento, há muita resistência por parte do Ministério da Educação em função disso não ser uma política que a leitura do atual ministro defende, né? Mas isso é interessante para o presidente, uma vez que isso atrai uma valorização da população, uma aceitação da população. O público olha com outro jeito, né? Isso acontece. Então, são interesses diferentes, né? E de fato, nenhuma coisa nem outra. Eu acho que o problema é exatamente que se haja ou que se faça isso apenas por interesses e não tendo em vista aquilo que eu falava para vocês do ideal de um governo, que é o bem comum. É interessante isso que o Rafa está falando, porque se a gente pensar, o Bolsonaro ele estava numa queda de popularidade gigantesca lá no início da pandemia e acaba tendo a aprovação desse programa de renda, né, para atentar aí com a população mais pobre. E o Bolsonaro ele recupera, de certa maneira, né, a popularidade dele. Só que no começo ele era contra, né, ele até propunha uma outra medida. E quem consegue, de fato, aprovar uma renda um pouquinho mais alta foi o Congresso, né? O Congresso conseguiu chegar a 500
E aí o governo, para não falar que a decisão foi dele, né, o líder do governo, acabou colocando ali no último minuto, então aumenta para 600, para que a última assinatura seja a do líder do governo na Câmara, entendeu? Então aí acabou indo para 600. Quem aprovou, galera? O Congresso. A mesma coisa a reforma da Previdência. A ideia que veio lá do governo, ela foi totalmente desfigurada. Foi óbvio que muita coisa ficou, mas houve uma mudança gigantesca ali que o Congresso promoveu. O que eu quero dizer aqui, o seguinte ponto, né? Isso começa a entrar em choque com o que o Guedes defende, entendeu, Eric, que você está colocando? Porque o Guedes não vai defender um gasto aí que, por exemplo, a criação de um programa de renda mínima, isso está fora de cogitação dentro da agenda liberal que o Guedes tem, isso é muito claro. E para o Bolsonaro seria interessante, uma vez que, olha, eu ganhei popularidade, né, com essa renda. Então ele acaba aí tendo esse choque que o Rafa está comentando. Eu só não acho que é honesto falar de uma agenda liberal. Não é uma agenda liberal. Está muito longe do que é de fato o liberalismo. É verdade. Então, e à medida que a gente promove isso e a mídia vende assim também, constrói uma leitura do liberalismo que, por mais críticas que eu tenha do liberalismo, eu sou crítico do liberalismo, eu acho que constrói uma leitura muito aquém do que de fato é o liberalismo. Mesmo o neoliberalismo. É verdade. Galera, eu coloquei aqui Brasil Atualidades, né, porque está dentro do que a gente está falando, né? A Constituição de 1988, ela tinha ali um artigo que colocava, né, que dentro de um determinado período, 5 anos, né, o Brasil deveria realizar um plebiscito escolhendo sua forma e sistema de governo. Em 1993, então as pessoas foram às urnas, né, votar se queriam como forma de governo monarquia ou república, e se queriam como sistema de governo parlamentarismo ou presidencialismo. E teve todo um processo de campanha eleitoral. Se vocês quiserem ver vídeo no YouTube, vocês veem ali pessoas defendendo a república, a monarquia, o parlamentarismo, o presidencialismo, tá bom? Obviamente ganhou a república com o presidencialismo nesse plebiscito. Mas, quando a gente fala de monarquia, né, parece uma coisa tão retrógrada, né, tão antiga, tão passada, a gente tem hoje manifestações monarquistas no Brasil, né, de pessoas que defendem aí que o Brasil se torne novamente monárquico, né, se torne uma monarquia. Temos até um deputado, né, que é representante, herdeiro direto aí da família real, Luiz Felipe de Ornos e Bragança, né? Ele era do Partido Novo e foi para o Partido Social Liberal, que era o partido pelo qual Bolsonaro foi eleito, e ele é um monarquista, né? E tem vários apoiadores do atual governo que são monarquistas. Para a gente pegar um exemplo muito claro dessa herança monarquista no Brasil, né? Eu trouxe aqui uma notícia que saiu semanas atrás aí, né? Que é sobre a decisão do Supremo com relação à posse do Palácio Guanabara, né? Ele pertence à União, só que ele é sede do governo estadual, né? Então, a família real, ela promoveu ali uma ação na justiça, né? Começando ali com a princesa Isabel, e isso foi se arrastando aí para os herdeiros da família real. E essa família real, ela pedia a posse do Palácio da Guanabara. E aí eu consigo entender muito bem essa ideia da monarquia, né? Porque a monarquia, ela entende o Estado como uma extensão do seu corpo, por isso que eu sempre coloco essa ideia, né? Entender aquilo como um interesse particular, né? Então, o palácio, que seria do Estado brasileiro, o monarca, ele entende como se fosse dele. Tanto é que é proclamada a República, a princesa Isabel, herdeira, aí, né, acaba pedindo a posse desse palácio, e os seus herdeiros continuam essa ação. Só foi encerrada esse ano, né? Aí eu só vou ler aqui para vocês, né? Com a proclamação e a institucionalização da República, as circunstâncias fundamentais que justificam a manutenção da posse do palácio deixaram de existir, tendo em vista que foram extintos os privilégios de nascimento, os fóruns de nobreza, as ordens honoríficas, é isso mesmo, né? As regalias e os títulos nobiliárquicos, ou seja, né, aquela ideia de que coisas do Estado são do monarca. Então, na República, não, é o bem comum, é a república, é a coisa pública. Os antigos condes, barões, duques, né, tudo isso se perdeu, não existe mais com a República.
Galera, e aí é interessante pensar no nome do Brasil, né? Porque se você pegar o seu RG agora, tá lá, República, começa com República. Ah, tá, agora entendemos por que República, né? Então, antes não era República. Então, quando a gente pensa na ideia de... aliás, curiosidade, o Brasil chegou, quando adotou a República como forma de governo, a se chamar Estados Unidos do Brasil, né? Mas ficou tão clara a cópia, né, que aí mudaram, depois de uns anos, né, para a República Federativa do Brasil. E aí é interessante pensar que em 1889, em 15 de novembro, né, de 1889, quem acaba proclamando a República são os militares. Daí esse símbolo, né, que a gente verifica em vários documentos que são ligados aí ao governo, a gente percebe esses símbolos, né, desse brasão das armas, que simboliza a República Federativa do Brasil, né, em referência aí aos militares que promoveram o início aí do período republicano. O Estado no federalismo, galera, aí eu estou indo para o segundo nome, né, então pensa aí república, aí federativo. O que é federativa? Quando a gente pensa em federativa, a gente vai para a ideia de federalismo. O Estado organizado com autonomia de suas repartições territoriais internas. Então, eu tenho ali uma autonomia de províncias, de estados, de departamentos, né? Eles podem ter decisões locais. Voltando a falar dos Estados Unidos, é um exemplo, o melhor exemplo de federalismo, né? Já que lá os estados têm maior autonomia. O Brasil, os estados têm autonomia, galera? Tem, de certa maneira, né? Cada estado tem a sua polícia, por exemplo, cada estado tem aí o seu currículo educacional, tá bom? Constituição. Tem uma constituição de cada estado. É óbvio, eles só não podem entrar em choque com a lei da União, que seria a Constituição, tá bom? Mas cada estado também tem aí a sua autonomia. Claro que existem federações e federações, né, galera? Nos Estados Unidos isso é muito mais claro, porque, por exemplo, em alguns estados, dentro dos Estados Unidos, né, pode ter o consumo de certas drogas, pode ter a pena de morte, em outros não, né? Então, percebam que lá isso é um pouco diferente. É porque a Constituição, de certa maneira, ela é mais ampla, né? No sentido de ser mais aberta. Então, ela é menor, então acaba que os estados é que complementam com leis locais, né? Em função dessa autonomia. Contrapõe-se nessa ideia do federalismo, né, a ideia de um estado unitário ou centralista, tá bom? Um estado que decide tudo a partir, aí seria um estado decidindo tudo a partir de Brasília, né? Na verdade, a gente tem governadores, a gente tem prefeitos. Então, a gente pensa que nessa era das federações, né, a partir principalmente do século XVIII, século XIX, onde correntes liberais, democráticas, socialistas e até anarquistas propunham essa ideia de federações, né, de criar vários entes autônomos que obedecessem a ideia de constituição de uma união. A gente também brinca e eu falo de uma federação de países, e o exemplo mais claro seria a União Europeia, uma vez que ela alcançasse uma união política, né? Seria a federação das federações, né? Porque tem federação ali dentro da União Europeia, e aí eu tenho os países que formariam a federação, tá bom? O Brasil, nós temos os entes federativos, que tem a União, o município, o Estado, são as unidades federativas, né? Quando a gente vai preencher um documento, e o Distrito Federal, que no nosso caso aí seria aquela delimitação na qual fica a sede do governo federal, né? Então nós temos esses entes federativos. Lembrar, né, galera, que o município ele tem uma certa autonomia para determinar certas medidas locais, tá bom? E ele faz parte dessa federação. O melhor exemplo de federação é os Estados Unidos, mas o Brasil é organizado dessa forma. E aí a gente gosta de pensar o Brasil do seguinte ponto, né? Uma república é a forma de governo, né? Chefe de Estado eleito pelos cidadãos e seus representantes, tendo o seu mandato com duração limitada. Federação, porque é o governo que consiste na reunião de vários estados numa só nação, né? Conservando a autonomia de cada um. Democracia em função do sistema político, né? Que nós temos, em que a autoridade emana do conjunto dos cidadãos, e o presidencialista é o sistema político em que o presidente da República é reservado essa ação predominante no governo, tá bom? Galera, essa é uma primeira parte que a gente fecha agora.